Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ardala, do ateliê Pega Pega Fofurices, e no passo a passo de hoje nós vamos aprender este porta-carregador de celular, todo feito em viés, dando sequência à nossa série Viés Eu Te Amo. E para produzir esta peça, eu vou utilizar os tecidos lindos da minha parceira do ateliê As Beltranas. Se você também quiser adquirir estes tecidos, aproveita e garanta um desconto de 10% lá no site utilizando o meu cupom ARDALA10. E para fazer esta peça, nós vamos precisar do molde. Eu deixei aqui na descrição do vídeo o link para você fazer o download do molde e caso você não consiga imprimir, eu deixei anotado todas as medidas para que você possa construir o seu molde aí. Com o seu molde impresso, você vai recortar ao redor do molde e também nesta parte aqui do furo do nosso porta-carregador de celular. E observe que tanto no molde do corpo quanto no molde do bolso, nós temos todas as medidas dos materiais para produzir esta peça. Observe também que as medidas dos materiais, elas são diferentes da medida do molde. No molde do corpo, nós temos uma medida que é o posicionamento do bolso. É exatamente uma linha que nós vamos marcar aqui para posicionar o nosso bolso para encaixar o celular. Acima, nós temos outras duas linhas que são costuras, que vai nos auxiliar a fechar o nosso porta-carregador e não embolar o tecido aqui. No molde do bolso, nós temos um recorte que é exatamente esta abertura para encaixar o fio do nosso carregador de celular. Esta abertura é opcional, no molde você decide se você quer fazer ou não esta abertura aqui. Então, prepare os tecidos mais lindos que você tem aí no seu ateliê e vamos produzir mais uma fofurice. Para fazer o corpo do nosso porta-carregador de celular, nós vamos precisar de uma vez no tecido principal, medindo 29 por 14, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta R2. Eu vou precisar também de uma entretela grossa, aqui eu tô utilizando uma entretela de tecido bem grossinha, porque nós vamos utilizar essa entretela nesta parte aqui do nosso porta-carregador. Como esta parte é a que nós vamos pendurar na tomada, onde a tomada vai ficar encaixada aqui, ela precisa ter um pouquinho mais de estrutura. Então, nós vamos utilizar um pedacinho de entretela para estruturar o tecido do forro. Vamos precisar também de um parzinho de botão Ritas, de 16 centímetros e meio para fazer a aplicação do viés aqui neste furo e de 90 centímetros de viés largo. Hoje eu tô utilizando um viés da marca Cinderela xadrezinho de 25 milímetros para fazer essa aplicação aqui final. Para o bolso, nós vamos precisar de uma vez no tecido principal, medindo 16 por 14, uma vez no tecido de forro, medindo 19 por 14, uma vez na manta R2, medindo 17 por 14 e de 15 centímetros de viés largo para fazer este acabamento aqui, onde a gente vai encaixar o fio do nosso carregador de celular. Observem que a medida que eu coloco aqui de corte de tecido, ela é diferente da medida do nosso molde. E está certo, é assim mesmo. Porque primeiro nós vamos estabilizar os nossos tecidos na manta e depois é que eu vou fazer a marcação do molde. Uma das maiores dúvidas que eu recebo lá no meu perfil do Instagram é sobre a estabilização do tecido de poliéster na manta R2. Então, eu quero mostrar detalhadamente aqui para vocês como é que a gente estabiliza este tecido na manta. E para fazer esta aplicação, eu vou utilizar o ferro de passar na temperatura algodão, uma folhinha de sulfite branca e a minha régua de patchwork para me auxiliar a alinhar este tecido antes de colocar o ferro de passar. Então, eu venho com o meu tecido, posiciono ele sobre a manta,
como ele é um tecido um pouquinho mais mole, talvez ele fique um pouco torto. E aí, eu utilizo a minha reguinha de patchwork, posiciono sobre as laterais do meu tecido para ver se ele tá bem retinho. E se ele estiver bem retinho, bem alinhado aqui em cima da minha manta, eu venho com a folha de sulfite, posiciono sobre a minha peça e com o ferro já aquecido na temperatura algodão, eu vou posicionar o ferro, deslizando ele sobre o papel. De forma que o meu tecido fique bem grudadinho na minha manta. Como o tecido de poliéster, ele é um tecido sublimado, com o calor do ferro na temperatura de algodão, eu observo que uma parte da minha estampa, ela acaba aderindo no papel. E isso acontece mesmo, não vai desbotar o meu tecido, nada disso. Só uma parte desta tinta que vai grudar aqui no meu papel. Quando eu for utilizar este papel novamente para fazer a aplicação do outro lado do tecido, eu tenho que ter o cuidado de colocar esta parte do papel que manchou aqui com a minha tinta viradinha para cima. Porque se eu usar ele viradinho para baixo, pode ser que essa tinta, ela retorne para o tecido e manche o meu tecido. Quando eu utilizo o ferro de passar na temperatura algodão, que é uma temperatura bem maior do que a gente utiliza para passar direto em cima do poliéster, o meu tecido, ele fica bem grudadinho na minha manta. E isso facilita muito depois quando eu precisar marcar o meu molde. No tecidinho de forro do corpo da minha peça, eu vou aplicar este pedacinho de entretela grossa no avesso deste tecido, posicionando aqui na parte de cima. Esta entretela, ela é um pouquinho menor do que o tamanho do tecido, e tá certinho, é assim mesmo. Só posicionar alinhando aqui pela parte de cima e aderir ao tecido com o ferro. Observem o seguinte, eu apliquei o calor do ferro, que está na temperatura algodão, direto aqui no meu tecido. E fiz isso proposital. Por quê? Observem aqui o que aconteceu com o meu tecido de poliéster. Ele acabou queimando uma partezinha, ele deu uma enrugadinha, ele deu uma queimada aqui. E isso ia acontecer mesmo. Porque quando eu aplico o ferro direto no tecido de poliéster, eu preciso utilizar a temperatura do ferro em poliéster. Então, quando vocês forem fazer a aplicação desta entretela aqui na parte de trás do tecido, o que vocês vão fazer? Posiciona a sua entretela, vem com a folhinha de papel e aí, então, aplica essa entretela no tecido. Com a entretela já grudadinha aqui no avesso do meu forro, eu vou aplicar este forro aqui na parte de trás do meu trabalho. Então, da mesma maneira, eu venho com o meu tecido, me atento que a entretela, ela tem que ficar nesta parte de cima do meu porta-carregador de celular. Então, cuidado para não aplicar com a sua estampa invertida, caso a sua estampa tenha um direcionamento. Então, posiciono aqui o meu tecido do outro lado da manta, venho com a minha reguinha de patchwork e observo se esse tecido tá bem alinhadinho aqui. Com o tecido bem alinhado, eu venho com a minha folhinha de papel, a mesma que eu apliquei na parte da frente, só que com essa marcaçãozinha de tinta virada agora para cima. Posiciono aqui e vou aplicar o calor do ferro. Se você utilizar a temperatura do ferro em linho, a aderência deste tecido de poliéster na manta ela é muito maior, mas você só precisa se atentar a diminuir o tempo em que você vai ficar com o ferro aplicando sobre o seu tecido. A aplicação tem que ser bem mais rápida. Com os dois lados do nosso tecido já aderido aqui na manta, eu venho com o meu molde,
posiciono sobre a parte principal, sobre o tecido principal, faço a marcação de todo o contorno, faço a marcação do círculo, observem que tem umas marcações de meio, então vocês marquem também, marquem o furo do botão, aqui embaixo também tem uma marcação de meio, e aí vocês posicionem a sua mão esquerda aqui sobre o molde e façam uma dobra aqui já onde está escrito posicionamento do bolso. Deixem já o seu molde vincadinho e passem um risco aqui com a caneta. Segurem novamente o seu molde e voltem ele para a linha onde está escrito costura e façam um risco aqui com a caneta. No molde, tem duas linhas escritas costuras de dobra da peça. A gente vai riscar aqui estas duas linhas. Então, eu risquei a primeira, e aí você vem aqui e risca a segunda. Já deixem o seu molde dobradinho antes da gente fazer isso aqui na peça, ok? O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Eu apliquei o meu tecido na manta, risquei com o molde e observem que o meu tecido, ele tá grudadinho aqui, ele não soltou. E o que eu quero dizer com isso é que, se a gente fizer a aplicação do tecido na manta com a temperatura do ferro ideal, que seria algodão ou linho, utilizando sempre algo que proteja o nosso tecido, esse tecido ele vai ficar super bem aderido na manta, ele não vai se soltar, não vai dificultar o seu trabalho quando a gente for para a máquina de costura passar essa costura de segurança aqui. Agora, se você aplicar o seu tecido na manta com o ferro direto aqui sobre ele, na temperatura de poliéster, é bem provável que ele não tenha essa aderência. E quando você for para a máquina, pode ser que ele comece a se soltar da manta. Com o molde totalmente riscado aqui sobre o meu tecido, nós vamos para a máquina de costura, passar uma costura de segurança ao redor desta peça, mas nós vamos iniciar por essas duas costuras aqui primeiro, que é a costura que vai fixar estes dois tecidos aqui e evitar que quando eu passe a minha costura de segurança, esse tecido dê uma deslizada sobre a manta. Eu tô utilizando agulha 14, linha de poliéster comum e o meu ponto ele tá no tamanho 3,5. Então, vou começar por essas duas costuras aqui. Feita essas duas costuras, agora nós vamos passar uma costura de segurança ao redor de toda a peça onde a gente riscou e também aqui na parte circular, onde vai ser o encaixe do nosso carregador. Vocês podem observar que o tecido de poliéster, ele acaba desfiando um pouco mais do que o tricoline. Isso é normal, é do tecido. Exatamente por este motivo que todas as peças que eu faço, eu sempre corto o tecido maior e aí depois eu venho com o molde, risco sobre a minha peça, passo a costura de segurança e aí sim eu faço a refilagem de todo este excesso e depois a gente sela com isqueiro para acabar este problema de desfiar. Já refilei todo o contorno da peça e agora nós vamos fazer um corte em cruz aqui nessa parte circular e refilar esta parte do meio também. Se você tiver uma tesourinha desta de cortar unha, aquelas de ponta curva, vai te ajudar bastante a fazer esta parte. Agora, para selar todo esse tecido e evitar que ele fique desfiando enquanto a gente trabalha com a peça, eu vou utilizar um isqueiro e selar todo o contorno e aqui o círculo também. E é importante falar aqui que eu só passei o isqueiro em toda a borda porque eu estou utilizando um tecido de poliéster, que desfia um pouco. Se você estiver utilizando tricoline, não tem necessidade de fazer isso. E vocês devem estar se perguntando para que eu fiz essa linha aqui? Por que eu coloquei essas duas costuras aqui?
O objetivo dessa costura é fazer com que, quando eu dobre o meu porta-carregador, que o tecido, ele continue exatamente no lugar onde ele está. Isso vai facilitar a minha dobra e não vai enrugar o meu tecido aqui. Agora, nós vamos reservar o corpo da nossa peça e fazer a parte do bolso. Para o bolso, eu já fiz a aplicação aqui do tecido na manta. Observem que geralmente a gente corta a manta meio irregular, não tem problema. O que a gente precisa fazer agora é vir aqui com a tesoura e cortar essa parte aqui de cima bem certinho. Feito isso, refilando essa parte aqui de cima, nós vamos agora aplicar o forro do bolso frente com frente do nosso tecidinho. E observem que eu já fiz uma marcação aqui com distância de 1 centímetro. Porque nós vamos fazer uma aplicação desse forro deixando um falso debrum. Então, nós vamos passar uma costura aqui, desvirar esse forro para a parte de trás e a gente vai ter um acabamentinho bem bonito aqui de borda. Passei a costurinha aqui sobre a marcação do forro. Agora, eu vou jogar este forro lá para trás, vinco aqui onde eu fiz a costura. Jogo esse forro todo aqui para a parte de trás. E como eu tô utilizando uma manta R2, eu vou passar este tecido para ele ficar bem aderido aqui a essa manta. Agora, nós vamos passar uma costurinha de pesponto aqui para dar acabamento neste debrum. Já passei a costurinha aqui de acabamento. E agora chegou o ponto que a gente decide se quer fazer essa abertura aqui ou não. Eu vou fazer com abertura para vocês verem como é. Então, eu vou posicionar o meu molde aqui sobre a minha peça, deixando praticamente a mesma distância dos dois lados. Vou marcar o meio aqui, vou fazer a marcação do botão, porque uma parte do botão nós já vamos aplicar neste momento, e venho riscando aqui, onde eu vou fazer a abertura para encaixar o fio do meu carregador de celular. Para a aplicação do botão, você decide se quer aplicar o botão com as duas partes assim como está, ou se você prefere aplicar o botão e cobrir aqui com o tecido do forro. Eu vou fazer a aplicação do botão com todos os tecidos juntinhos assim. Uma outra dúvida que eu sempre recebo lá no meu Instagram é sobre desfiar o tecido de poliéster quando a gente vai furar com o agulhão. O que é que eu faço para tentar minimizar que esse tecido ele desfie, que puxe o fio? Eu utilizo um pedacinho de fita crepe, coloco sobre a parte onde eu marquei aqui do furo e vou furar com o meu agulhão. Observem que colocando essa fitinha crepe, isso ajuda a não repuxar tanto o fio do tecido. Eu vou fazer a aplicação deste botão com o balancim, eu já regulei o meu balancim para o botão Ritas. Aplico aqui na parte de trás o acabamento e encaixo esta parte, que é a fêmea do botão, a parte maiorzinha do botão, aqui na minha matriz. Eu encaixo o meu botão aqui na matriz e faço a aplicação. Depois que eu fiz a aplicação do botão, eu vou lá na máquina e vou passar uma costura de segurança sobre essa marcação aqui da abertura. E aí, a gente vai refilar somente esta parte, esta abertura aqui, e fazer a aplicação do viés. E se você não optou por esta abertura, deixe o seu molde do jeitinho que ele está aqui, pra gente chegar depois na aplicação e união dele no corpo da nossa peça. Com esta parte pronta, nós vamos deixar um pouquinho de lado e vamos preparar o viés que a gente vai aplicar aqui. Pegue o seu viés de 15 centímetros e observe se, assim como o meu, o seu viés tem um lado que é mais largo do que o outro. Se tiver, nós vamos dobrar este ladinho que é mais largo. A gente vai fazer mais uma dobrinha aqui. Assim. E por que eu tô fazendo isso? Porque aqui no ateliê eu não tenho viés fino. Se eu tivesse o viés fino, eu iria utilizar ele para fazer essa aplicação. Mas eu não tenho, eu só tenho largo. Então, a gente vai adaptar o largo para poder fazer isso. Fiz essa primeira dobra aqui do lado mais largo.
Agora, eu vou dobrar novamente, fazendo com que a parte que eu não dobrei fique maior do que a parte que eu dobrei. E eu vou vincar bem, fazendo com que o meu viés fique desse jeito. Essa daqui vai ser a parte de trás e essa daqui que eu fiz mais uma dobrinha vai ser a parte da frente. Agora, eu vou pegar este viés e vou encaixar aqui na minha peça, prendendo ele ou com clips ou com alfinete. A única coisa que a gente precisa se atentar é que da mesma maneira como na técnica do mais avesso, o meu viés aqui na parte da frente, ele tem que ficar mais estreito do que aqui na parte de trás. E agora a gente vai passar essa costura aqui, então, para fazer o acabamento. Finalizei a aplicação do viés aqui na parte de baixo. Olhem como ficou aqui na parte de trás. E agora, nós vamos posicionar esse bolso aqui na linha que a gente tinha marcado na nossa peça. Alinhar meio com meio o meu bolso e prender esse bolso aqui. Com o meu bolso preso, eu vou virar a minha peça pelo lado de trás, do avesso, e vou na máquina passar outra costura de segurança exatamente sobre a costura que eu já havia feito. E assim eu vou unir as duas partes. Fiz a união do meu bolso com o meu corpo. Agora eu vou refilar este excesso aqui e selar tudo novamente com o isqueiro. Agora, nós vamos preparar o viés circular para fazer a aplicação aqui no meio da nossa peça. Este viés, ele mede 16 centímetros e meio. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir as duas pontas, juntando ele frente com frente. Vou prender aqui com um alfinete. E vou passar uma costura de meio centímetro, unindo estas duas partes com um ponto bem pequenininho, 1,5. Com essa costurinha feita, nós vamos abrir essa costura, vincar bem aqui com o dedo e refazer as dobras do viés. Da mesma maneira como a gente já fez, eu vou dobrar esta parte que é mais larguinha. Se eu tivesse o viés fino aqui, eu usaria um viés fino para fazer essa parte. Então, eu vou dobrar aqui. E, novamente, eu vou vincar bem o meu viés, fazendo com que essa parte que vai ser a da frente fique um pouquinho mais estreita do que a parte que vai ser o meu avesso. Feito esse vinco, eu vou abrir novamente aqui, que já tá marcadinho. Abro novamente o meu viés sem abrir a primeira dobra que eu fiz, essa eu mantenho. E a gente vai utilizar cola de contato, aquela cola de sapateiro mesmo, e vai passar uma camada bem fina de cola nas duas dobras do viés. E aí é que tá o pulo do gato dessa técnica, porque essa cola, ela vai me ajudar a posicionar o meu viés na minha peça. Mas eu tenho que ter muito cuidado para não passar cola demais, porque se ela vazar para este lado do meu viés, ela vai manchar. Apliquei a cola em uma lateral, vou aplicar agora na outra dobrinha. Observem que a cola de contato, ela é amarelada. E aonde a gente passa, ela realmente mancha o tecido do viés. Por isso é importante a gente aplicar pouca cola. Não aplique cola para extravasar, para vazar, e aí, com certeza, se isso acontecer, o seu viés ele vai ficar todo manchado. Eu vou deixar a minha tirinha de viés secando e vou fazer a mesma coisa. Vou aplicar cola de contato, tanto aqui deste lado do círculo, quanto
do lado do avesso. Do mesmo jeito, eu vou aplicar uma camada bem fininha e o importante é que eu faça uma aplicação estreita dessa colinha. Eu não posso aplicar numa largura muito grande, porque senão, além dela manchar o meu tecido, o meu viés depois não vai cobrir essa cola. Então, eu vou aplicar ela bem próximo aqui do contorno deste círculo. Agora, a gente precisa deixar essa cola de contato secar, tanto aqui na minha peça, quanto aqui a minha tirinha de viés. E vocês podem me perguntar o seguinte: Ardala, se eu não quiser usar cola de contato, existe outra alternativa? A alternativa que existe é posicionar o nosso viés aqui, sem cola nenhuma, e ir aplicando ele com um alfinete, pedacinho por pedacinho. É bem mais difícil, porque eu tenho que prender tanto na frente quanto na parte de trás. Mas não é impossível de fazer. O que me traz um bom acabamento neste viés circular é justamente a cola de contato, porque ela me auxilia a posicionar ele. Eu até coloco alguns alfinetes para segurar, mas é ela que faz com que o meu viés ele fique no lugar certinho para que eu possa costurar. Passados uns 10 minutinhos, essa cola ela já secou, ela não está grudando mais. E aí, eu faço o quê? Eu vou posicionar esse meu círculo de viés aqui no centro do furo que a gente fez. E vocês vão observar que ele é maior do que o furo, é assim mesmo, mas ele se ajusta bem direitinho. Como nós fizemos aqui a marcação do centro, é exatamente nesta marcação que vai ficar a emenda que eu fiz do meu viés. Lembram que a gente dobrou o nosso viés ao meio e fez um vinco, deixando a parte da frente um pouquinho mais estreita do que a parte de trás? Então, agora, este viés, ele vai ficar posicionado aqui na minha peça exatamente neste vinco que a gente fez. E agora, com toda a calma e paciência do mundo, nós vamos posicionar e prender este viés. Então, eu coloco o meu dedo aqui na parte de trás, segurando o meu viés aqui atrás, e venho com a parte da frente e posiciono ele aqui. Olha como a cola de contato, ela me ajuda, mas não vai ficar 100% preso, mas ela já me ajuda. Então, eu posiciono ele aqui, venho com um alfinetinho e prendo ele no lugar. Fiz a parte de baixo, vou fazer isso na parte de cima. A mesma coisa. Dobro o meu viés aqui na parte de trás, vou segurar ele aqui com o meu dedo, e na parte da frente eu vou tombar essa dobrinha, juntando o meu viés aqui. Vou colocar um alfinetinho também. Prendi em cima, prendi embaixo. Agora, eu vou fazer isso nas laterais. Observem que com a minha mão esquerda, eu assento o viés atrás primeiro, puxando ele aqui, e aí com o meu polegar e com a minha mão direita, eu venho e ajeito ele no lugar que é para ele ficar. Coloco um alfinetinho. Agora, falta este lado. Venho aqui na parte de trás, ajeito ele, assento ele aqui na parte de trás, já vou ajustando ele aqui pela parte da frente e prendo com um alfinetinho. Com os 4 pontos presos, agora eu venho com o meu dedo fazendo este movimento, puxando, ajustando o viés aqui na minha peça, de forma que ele se encaixe aqui neste círculo. Eu não quero que ele fique frouxo, sobrando aqui. Eu puxo de forma que ele se encaixe. A cola de contato me ajuda bastante, então eu puxo aqui, ponho mais um alfinete. Venho mais um pedacinho,
puxo, deslizo o meu dedo aqui, puxando esse viés e coloco mais um alfinetinho. Vou dando a volta no círculo. Puxo este viés aqui, assento este viés aqui no meu círculo, coloco um alfinetinho. E assim, esse viés, ele tá todo preso, tanto na parte da frente, quanto aqui no avesso. Observem que o que grudou bem ele aqui no avesso foi a cola de contato. Depois que eu prendi todo o meu viés, a minha única preocupação agora é verificar se esse viés aqui na parte da frente, ele tá um pouquinho menor do que aqui na parte de trás, para que quando a gente passe a costura, rebata a costura aqui na frente, essa costura ela não vaze para o avesso. Eu vou iniciar a aplicação aqui pelo meio, sem fazer retrocesso, e vou costurar bem devagar, ponto por ponto, abaixando a agulha da minha máquina aqui na peça, girando a minha peça, fazendo bem devagar para ficar um acabamento bem bonito. Passei toda a costura na parte da frente. Vamos olhar então como é que ficou a parte de trás. Vamos acompanhar a costura. A gente começou a costura aqui, veio costurando. Aqui ficou até muito na beiradinha, aqui não ficou tanto. Viemos costurando. Aqui deu uma vazadinha num ponto aqui, olha. Eu não vou desmanchar, eu vou deixar assim. Então, o segredo para isso aqui não acontecer no seu trabalho, quando a gente for posicionar o nosso viés, a gente ajustar ele aqui de forma que a parte de trás, o avesso, fique mais larguinho do que a parte da frente. Agora, a última coisa que falta é a gente aplicar o viés no contorno da nossa peça, e aqui eu vou utilizar a minha técnica do mais avesso. No primeiro vídeo desta série, onde eu ensino a técnica do mais avesso, eu disse o seguinte: se o seu viés ele tiver um lado dele mais larguinho do que o outro, nós vamos iniciar a aplicação pelo lado mais largo. Então, é por este lado que eu vou iniciar a aplicação. Vou abrir a ponta do meu viés e vou dobrar aqui, vincando ele neste ângulo de 45 graus. E agora, com o viés desta forma, eu vou posicionar ele aqui na minha peça. Prendi o meu viés aqui e eu vou começar a fazer a costura uns 4 dedos abaixo desta dobra que eu fiz. Vou fazer esta aplicação exatamente como eu já expliquei lá no vídeo da técnica do mais avesso, fazendo somente uma costura de segurança. Quando eu chego nesta parte que tem curva arredondada, eu seguro o meu viés aqui com a minha espátula e com a minha mão esquerda eu puxo ele, posicionando ele para ajudar a fazer essa curva. E agora, quando faltar uns 4 dedos para chegar aqui na minha emenda, eu vou parar essa costura e tirar a minha peça aqui da máquina. No segundo vídeo da nossa série, que eu falo só sobre os tipos de emenda, eu ensino a fazer esta emenda aqui, que eu chamo de viés infinito, e é ela que eu vou fazer aqui nessa peça. Então, eu tenho a marcação do início do meu viés, vou vir aqui, prender esta parte do viés na peça com o alfinete,
abro o meu viés, venho com outro viés que vai finalizar este acabamento, encontrando aqui com este, abro ele e com ele aberto, eu vou encaixar exatamente aqui, encontrando com a minha outra ponta. E aí, depois que eu encaixei, que eu vi que o meu viés, ele está retinho, alinhadinho, eu vinco bem essa dobra aqui, prendo ele aqui na peça com o alfinete e prendo as duas pontas. Com essa ponta presa, eu já posso soltar aqui o viés da minha peça. Tenho o meu viés solto de um lado e a minha peça solta do outro. Vou prender aqui este cantinho com clips. E agora eu vou na máquina de costura e vou emendar este viés exatamente aqui onde eu fiz essa marcação, onde os dois se encontram. Com a costurinha passada aqui no meu viés, eu vou refilar essa ponta, deixando mais ou menos meio centímetro. Corto essa pontinha que sobrou deste lado e este biquinho que sobrou deste lado. Agora, eu abro essa costura e retorno a minha dobrinha do viés para o lugar. Volto na máquina de costura e finalizo a aplicação deste viés aqui nessa lateral. Então, agora, eu vou dar uma olhada aqui na minha peça e tudo que estiver passando do meu viés, eu vou refilar. Agora, nós vamos desvirar todo este viés, fazendo com que a parte de trás dele fique um pouquinho maior do que a parte da frente. Então, a gente vem aqui com o dedo, vai fazer um vinco no viés, deixando um pouquinho mais de tecido além desta dobra aqui do viés. A gente vai fazer isso em toda a peça. E depois de vincar mais ou menos este lado aqui do avesso, a gente vai desvirar o viés todo para a parte da frente da nossa peça. Encaixo o meu dedo aqui no cantinho e desviro ele. Com o viés todo desvirado, nós vamos cobrir esta costura aqui, assentando, posicionando o nosso viés aqui na peça. Posiciono ele na peça e prendo. Eu vou fazer esse trabalho em todo o contorno da peça. Se você tiver bastante habilidade em aplicar viés, não precisa nem prender. É só ir lá na máquina e já rebater essa costura. O meu viés está todo preso com clipes. Agora, a gente vai para a máquina rebater essa costura. Rebatida a minha costura, vamos ver como ficou o avesso? Vamos observar se ela vazou, se essa costura ela vazou em algum ponto. No cantinho não vazou. Neste canto também não. No outro canto também não vazou. E aqui também não. Agora, com a minha peça praticamente finalizada, falta só a gente colocar o botão. Eu já tenho uma marcação aqui, que é a marcação lá do meu molde, mas a gente vai conferir, vai ver se essa marcação, ela realmente se encontra aqui. Então, é só a gente dobrar aqui a nossa peça, encaixa aqui a lateral, para ver se tá tudo certinho, tudo no lugar. Vem aqui com o seu dedo e faz uma pressão sobre o botão, pra gente poder ver se tá certinho e marcar. Aqui, olha, mais ou menos no lugar certo. Então, vou fazer o furinho aqui e aplicar a outra parte do botão. Agora, a gente só precisa passar para tirar todas essas marcações.
e o nosso porta-carregador de celular tá prontinho. Eu espero que vocês tenham gostado deste passo a passo. Preparei com muito carinho para vocês. E se vocês gostaram da técnica, desta maneira de aplicar o viés, deixem um comentário aqui para mim, compartilhem com as amigas. E claro, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Clica lá no sininho para você sempre ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo repleto de fofurices para vocês. Um grande beijo e até a próxima!